isso dentro do partido, né? O partido tem tido uma certa divisão, né? Porque claramente tem um posicionamento do partido, por exemplo, em relação ao governo Bolsonaro, a favor do impeachment, e tem um posicionamento, vamos dizer, majoritário da bancada, não é total, mas de não apoiar o impeachment. Então, por exemplo, o partido apoia as manifestações do dia 12 e não necessariamente toda a bancada federal apoia. Então, ou a manifestação que é fora Mas Bolsonaro. sabe que eu entendo essa divisão? Eu não sei se eu apoiaria o impeachment se eu tivesse no Novo, tá ligado? Realmente não sei. Olha, eu não tenho dúvida, porque o cara fez muitos crimes. Não dá pra deixar de lado. Qual que é o maior crime que ele cometeu, assim? Que dá pra, tipo, se a gente quiser passar pra tiazinha que tá vendendo coxinha. Olha, o maior é o seguinte, ele é responsável, o Estado é responsável pela segurança e a vida das pessoas. Ele lá em Manaus, na questão da vacina, foi totalmente desleixado em relação a isso, com manifestações públicas, sem máscara, aglomerações. Então esse aí já é o primeiro que eu concordo. Que deveria. Na minha opinião, isso que ele fez é ultra grave, entendeu? Eu acho que quando o cara é o presidente, ele tem que entender que ele é agora a referência da sociedade do que é certo. É isso. Exato. E nisso ele com certeza errou. Mas não sei se isso para pessoas normais e comuns vai ser considerado crime para ser levado a impeachment, entendeu? Mas vamos lá, só para as pessoas, para a gente quantificar isso. Claro. Vamos lá. Estados Unidos morreu gente à beça 600 na mil, Covid. Né? E inclusive morreu muita gente se você pegar aquela relação pela população. Mortos por 1 milhão de habitantes. Se você pusesse no Brasil a mesma relação dos Estados Unidos, que foi bem leniente no início lá, porque era o modelo Trump com a Covid. Lembrando que o Trump chegou a falar para colocar água sanitária no cu, que aí você ia resolver. Exato. Mas ele também não foi impeachmentado. Não foi, mas depois entraram já na saída dele, estava entrando com o processo de impeachment dele. Sim. Mas assim, se você fizer essa continha, dá umas 160 mil pessoas a menos, se você disser assim, vamos colocar o mesmo percentual de gente que morreu nos Estados Unidos no Brasil, dava uns 160 mil pessoas a menos aqui no Brasil. Então, assim, o que o Bolsonaro fez, pelo menos, nas minhas contas, a gente podia ter tido aí 150 mil pessoas, 160 mil pessoas brasileiras morrendo a menos. Eu concordo, se não fosse tanta aglomeração. Agora, mas eu acho um pouco simplista essa visão. Porque tem que considerar que o Brasil, mano, é também os Estados Unidos. Não o cara, quando vai no hospital aqui, é outra coisa. O cara também não tem a mesma cultura, não tem a mesma educação. Por isso que eu falo. Não, mas por isso é que eu peguei os Estados Unidos. Porque se pegasse qualquer outro, você podia pegar outro país. Eu não vou pegar a Austrália, mas se pegasse um outro também, pegar os países aqui, o Chile, morreu muito menos gente, entendeu? Mas o que eu falo é o seguinte, o Bolsonaro, ele fez um mal muito grande na Covid. Porque desde o primeiro momento, o que ele falou? Isso não é um problema, isso é uma gripezinha. Vai pra rua. Fez um discurso o Osmar Terra falou que morreu 6 mil pessoas. 6 mil pessoas. Os estados e municípios, ele foi contra os estados e municípios. Os governadores e os estados, eles estão absurdos, estão fechando. Se não tivesse fechado, tivesse aberto tudo. Tinha sido um caos. Tinha sido um caos, entendeu? Então, assim. Não que não tenha sido, né? Mas mas tinha sido pior. Entendeu? Então, assim, pra mim, essas coisas são inaceitáveis. É que tudo isso é uma suposição muito foda de saber como seria o cenário se isso tivesse acontecido, se não sei o quê. O Bolsonaro, por mais que ele seja o cara poderoso, é o presidente, ele também não é o cara que muda tudo porque ele fala uma parada assim. Eu não sei. Eu acho que vai ser muito difícil convencer o brasileiro médio que tem que fazer impeachment porque o Bolsonaro é um retardado e fala merda pra caralho. Hoje as pesquisas que tem, a última que teve, dá mais ou menos uns 52, 53 a favor do impeachment então assim, tem um pouco mais de gente mais... Eu não ia ficar muito triste também, porque tem esse negócio do Lula perder força política. Para mim isso é a melhor coisa que poderia acontecer. O impeachment, acho que politicamente, nesse sentido, era a melhor coisa que poderia acontecer pro Brasil. Eu concordo plenamente com isso. Agora, você concorda que pelo menos uma coisa devia acontecer? Se tem mais de 130 pedidos lá, não era razoável o cara puxar 1, 2, 3, falar... Era razoável. Vamos era agora razoável. a investigar, vamos avaliar se tem, se não tem. Mas a gente sabe que política é um teatro. Mas tem lá 130, tem 100 e poucos crimes listados em alguns dos pedidos. Vamos avaliar se tem relevância, se não tem, porque vamos pensar junto aqui. Se o cara fez 100 crimes de responsabilidade e não foi pro impeachment, se ele de fato, por hipótese, na minha hipótese, foi responsável por ter morrido mais de 150 mil brasileiros que não deveriam ter morrido, se esse cara não é aberto um processo de impeachment em relação a ele, que
joga fora o impeachment. Quando é que um outro presidente, o que vai ser necessário para que, em relação a um outro presidente, seja aberto o processo de impeachment? E mais, que mensagem que a gente manda pro resto do mundo também? Esse é outro problema. Aí o que acontece? Aí o cara olha para o Brasil e fala, inflação, presidente maluco, afrontando o Congresso, taxa de juros, TSTF brigando com os estados, municípios, não vou pôr dinheiro aí, não vou investir aí. Eu vou para outro lugar. Sim. Carga tributária é difícil, alta, complexa, não fez reforma tributária. Tem todos tributária. os problemas e ainda tem um presidente... E ainda tem o Bolsonaro? Aí o que sobra para gente? 14 milhões de pessoas desempregadas, 19 milhões de pessoas passando fome, 110 que não sabem o que vão comer no dia seguinte, e a gente, nessa pedalada, falamos, mas vai melhorar como? Vai ter eleição, de repente sai o Lula e o Bolsonaro vai melhorar? Não vai melhorar. Não vai melhorar, entendeu? Então, assim, quanto antes a gente puder antecipar o problema, melhor. Essa é a minha tese. Muita gente fala, mas o impeachment vai dar instabilidade. Mais do que o Bolsonaro, não existe mais instabilidade. O Bolsonaro é bem instável. O que me preocupa com o impeachment também, um lado, é que o Bolsonaro é inegável que ele tem uma base muito forte. Tem uma base forte. Inegável, ele é uma base forte. E essa base, ela não vai ficar ok se você impeachment o Bolsonaro. E se o motivo for colocar as milhões de... Eles vão achar esquisita essa conta aí. Mas a gente teve isso... E vai dar merda. Eu acho que vai. Mas, Monarca, vamos pensar junto. A gente teve isso no impeachment da Dilma. Até hoje, o que os caras falam? Aquele golpe. Sim. Mas você tem que aceitar a decisão que foi tomada lá. A gente teve, no caso da Dilma, exatamente isso. O PT até hoje fica golpe. Não, eles ficam lá, porque essa daí é a narrativa e tal... Mas eles jogaram o jogo, né? Jogaram o jogo. Inclusive, jogaram o jogo pra tentar se defender, pra tentar salvar o Lula, pra, sei lá, tentaram transformar o cara em ministro. Eles jogaram o jogo ali. Quando perderam o jogo, perdemos o jogo. Partida acabou. Golpe, mas saiu. É isso. Puta, o Bolsonaro vai sair, irmão. Porque o cara já falou que ele só sai com uma vitória, mas veja só, morto ou preso. Se ele tivesse apoio de 60% da população, ele dava o golpe. Eu tenho certeza absoluta que ele dava. Monark, aí você já me deu mais um motivo para pedir o impeachment dele, para mostrar que é mais urgente ainda. Porque você tem um cara que é presidente da República, a gente tá aqui dizendo o seguinte, esse cara não vão fazer o impeachment, pode ser que ele não aceite esse jogo aí. Mas peraí, então a gente tem um presidente que não aceita o jogo, ele tem que sair para ontem. Você concorda? Não, concordo. É isso, então esse é o problema. Quando a gente fica nessa dúvida, é mais um motivo para dizer o seguinte, e que foi essa história. Bom, o cara não tá aí para democracia. Eu só saio daqui tirado por Deus, não sei o que. Mas será que a construção do impeachment não vem primeiro em enfraquecer ele na base? Será que ele não tem que perder essa base para rolar o impeachment? Não, porque assim, eu acho que tem que ter a maioria dos brasileiros. Agora, tem uma base lá, um núcleo dele de 10%, 15%, sei lá. Acho que é 30%, mano. Não chega a tudo isso. Não. Será que não? Que é o seguinte, ele vai dizer, olha, agora às 3 da tarde agora é noite. Aí os caras vão dizer, realmente... 30 não? Não é porque a gente conversa com muitas pessoas que, pô, são bem-sucedidas, estruturadas e tal. Mas você vai falar com o brasileiro médio, ele não está pensando dessa mesma forma que a gente está pensando aqui. Eu sei, mas é que eu faço essa conta um pouco baseado na eleição de 2018, que teve base, assim, arredondando aí, a gente teve 1/3 Bolsonaro, 1/3 Haddad e 1/3 que não quis decidir. Sim. Então, desse 1/3 do Bolsonaro, tem a galera que tava ali só por causa do antipetismo. Exato. Sim. Então, a turma pró-Lava Jato. Então, mas agora essa galera ainda não... Eu acho que ele ainda tem muita dessa galera do antipetismo. Eu acho que ele ainda tem, mas não acho que não chega a 30. Não chega, não. Eu não sei. Não dá pra saber. Mas assim, e deixa eu te dizer, sabe onde essa turma vai começar a sentir, tá sentindo já? No bolso. Tá certo? Cesta básica 30% de alta, gasolina R$7, entendeu? Essa turma tá sentindo no bolso. Mas o Bolsonaro vai falar, mas foram os governadores que fecharam tudo, você vai reclamar comigo? Ele que não deixou você trabalhar, porra. Não, é exatamente isso que ele vai falar assim, e o pessoal vai comprar. Eu tô falando, mano. Mas eu acho que pode comprar, mas é um percentual menor. Porque, com certeza. Eu não compro essa porra. O Paulo Guedes, estamos crescendo em V. Aí hoje saiu lá a projeção do PIB para o ano que vem 0,5%, a gente baixando para 0,5%, daqui a pouco vira negativo. Sim. 23 semanas seguidas, tem um boletim Focus do Banco Central que toda semana sai divulgando a expectativa de inflação para o ano e expectativa de crescimento para 2021 e 2022. Inflação, 23 semanas seguidas que aumenta. E o PIB cai. Economia é o que tira o presidente.
Então, e a gente sabe que ele tem um ministro que não entrega, né? Que joga a culpa nos outros também. Aprendeu com o chefe. Não, a culpa é de vocês, não sei o quê. Tu já chegou a conversar com o Bolsonaro? Vocês tiveram alguma reunião pra trocar ideia? Eu tive uma reunião com ele, Igor. Foi mais ou menos uns 6 meses depois que ele foi eleito. E eu saí espantado com a reunião. Sério? Sério. Foi... eles estavam chamando alguns partidos, né? E acho que estava naquela época da discussão da reforma da Previdência, não sei o quê. E aí foi uma reunião com ele e com o Onyx Lorenzoni, que na época estava na Casa Civil. Fui eu e mais uns 2 ou 3 deputados lá do Novo, né? E assim, eu falei, presidente, precisamos aprovar. E o Novo, na pauta da Previdência, a gente sempre batalhou muito, porque a gente entende que, assim, mais de 50% do orçamento do governo hoje é para pagar Previdência. 52%, 53% é para pagar Previdência. A gente gasta 7%, 8% com educação, 7%, 8% com saúde e 52% com Previdência e 12% com funcionalismo público. Não seria um problema gastar 50% com Previdência se a gente tivesse usado o dinheiro do contribuinte para fazer... A reserva para... Entendeu? Mas aquilo entrou no saco sem fundo. Então, hoje você está tirando... Foi aquela pirâmide, né? O dinheiro da Previdência foi a pirâmide. E é burro, porque o dinheiro não está investindo. Ele poderia estar rendendo mais enquanto a galera espera para receber, que essa é a lógica da Previdência, inclusive. Exato. Por isso, de novo, que o bom é que fosse uma Previdência privada. Porque você não dá dinheiro para o governo, porque você não sabe para onde vai, e não dá força para esses caras que estão lá no poder fazendo tudo o contrário do que a gente quer. Aí é foda, né? Aí é foda. Mas faz obrigatório para quê? Para ter poder no Estado. E aí, nessa época, eu falei, bom, queria falar de Previdência, que ele tinha que puxar isso nos lives dele, o que a gente podia fazer para ajudar. E ele queria falar de outra coisa, do horário de verão que ele tinha mudado, dos fiscais do IBAMA, que ele queria acabar com aquela turma. E assim... negócio totalmente descoordenado, sem objetivo, prioridades sem mesmo. prioridade, sem objetivo. Conversa... Saí espantado. Aí eu falei, isso aqui vai ser um problema.